BTC 88 mil, pessoal, no radar aqui da gente. Altcoins presas em zonas de resistência. O on-chain aqui mostrando pra gente movimentos de baleias. Um minuto. O macro está bem apertado, grandes movimentos de baleias, liquidações explodindo no mercado, pessoal. Fear and greed em extremo medo, operações de long e de short para vocês e muito mais. Sejam bem-vindos ao Crypto Club. Eu sou o Thiago e é isso aí. Vamos nessa. E como sempre, pessoal, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e nossas redes sociais. Isso ajuda bastante a gente a se conectar com outras pessoas que estão interessadas no nosso conteúdo. Eu hoje estou aqui com o nosso amigo grande Marcelo. Fala, Marcelão, beleza, meu irmão? Quem é vivo sempre aparece. É isso aí. Galera, hoje vamos cortar o ruído e entender de forma clara por que o Bitcoin está derretendo. Porque o Bitcoin, perdeu, não vou dizer derretendo, que hoje até a gente está num bounce. Mas assim, porque o Bitcoin perdeu a sua tendência macro de alta e muita gente hoje falando de bear market, falando de que acabou o bull market, possível bear market. Agora agora eu apresentar para vocês aqui. Vou botar aqui no gráfico. Eu queria apresentar para vocês aqui o ETF, certo? Que teve vários inflows, certo? O ETF de spot vendeu pesado no mês começando em outubro, né? O mês de novembro todo, com bilhões de dólares em saídas. Isso pesa, pessoal, porque é a primeira vez na história que o BTC tem liquidez institucional diária. Então, se o ETF vende, se tem um outflow no ETF, o mercado sente imediatamente. E a gente está sentindo isso no preço, né? Segundo ponto que eu queria abordar hoje são também as baleias, que estão vendendo pesado. Novembro a gente teve uma grande transferência de baleias para as exchanges, que isso é um sinal forte de venda, mas não é só isso, tem baleia também acumulando. O on-chain está muito misto, e eu vou trazer aqui para vocês com algumas informações que eu tive de alguns textos que eu li essa semana, aqui mesmo do Cointelegraph, que mostra que as carteiras de entidades, que são empresas institucional do Bitcoin, acima de 1.000 Bitcoins, só vem aumentado, tem um all-time high, enquanto carteiras de Bitcoin que estão abaixo de 1 Bitcoin, que são as carteiras do retail, pessoal, da gente, então vem caindo desde o mês de maio desse ano, junto com o preço, o que mostra exatamente exaustão, do pessoal do retail e o dinheiro sendo transferido para grandes instituições que estão acumulando até o presente momento. Então, assim, o que está acontecendo é que novas baleias estão aparecendo, certo? Enquanto as baleias antigas estão usando a liquidez dos ETFs para vender e para dar a saída deles, depois de tanto tempo segurando. Isso é normal, é uma realização dos lucros, de um grande hold term. Então, passando a isso aqui, eu queria mostrar também mais um pouquinho sobre um terceiro ponto que eu queria falar, do que por que o Bitcoin está caindo, que são as narrativas, A gente sempre teve duas narrativas no mundo da cripto, que é a narrativa do ciclo de 4 anos, o qual a gente vai ter o halving, Depois do um ano depois do halving, a gente vai ter uma alta histórica do Bitcoin, e seguindo isso, a gente vai ter 1 ano de queda, 2 anos de lateralização, para depois mais um ciclo de 4 anos acontecer. Esse foi sempre pensamento, tem grandes pensadores aí por trás, inclusive grandes influências internacionais, como Benjamin Kalman, que pensam exatamente dessa maneira. Inclusive, para ele, a gente achou já o topo em outubro, a 126 mil, como aconteceu em 2019, como aconteceu em 2021, como aconteceu também em 2017. E a gente tem o pessoal do super ciclo, que é o Raul Pal, pesquisaram em gráficos, cada um tem a sua maneira de pensar e depende muito de vocês, pessoal, em seguir esses dois ciclos. Conheço muita gente que tem a vertente, de pensar em acumular Bitcoin o resto da vida, porque ele pensa que daqui a 10, 20, 30 anos o Bitcoin vai estar aí batendo milhões de dólares. Isso é possível, Tem outros que acham que é uma questão de como o ciclo do mercado tradicional financeiro também é um ciclo, entendeu? Que vai ter o começo, meio e fim.
Então a gente vai ter alta euforia, né? Como aquela planilha do spreadsheet do Wall Street que mostra toda a euforia, momento de depressão e tal. Isso é um ciclo. E aí tem o terceiro grupo agora que surgiu, né? Que se chama o IPO silencioso do Bitcoin. Vários CEOs, inclusive esse aqui da Bitwise, esse texto é muito interessante, se vocês quiserem ler, tá tudo no descritivo aí, eu coloquei todas as bases de minhas informações aí, tudo que eu tô apresentando hoje para vocês está no nosso descritivo da nossa live de hoje. E a gente tem esse terceiro ponto, né, que é o ponto do IPO silencioso. Vários CEOs, inclusive esse da Bitwise, estão falando que a gente está tendo um IPO institucional do Bitcoin. Qual é essa história do IPO? Essa história do IPO é o seguinte, na maioria das vezes no mercado tradicional, quando, por exemplo, a Facebook foi fazer o IPO dela, foi entrar no Capital SA, na Sociedade Anônima, junto também com a Google, Microsoft, a gente sempre tem um período no qual a gente tem uma explosão fictícia, uma queda também fictícia para tirar a liquidez, exatamente o que está acontecendo agora com o ETF do Bitcoin apareceu, os long term holders do Bitcoin estão né, realizando um pouco do lucro deles, né, em cima desse pessoal, em cima do ETF, então isso está acontecendo realmente uma queda, né, mas seguido dessa queda sempre tem uma explosão para cima. Então, essa teoria mostra que ainda o bull market não acabou, certo? Que, na verdade, estamos numa correção, e essa é a última correção para uma grande explosão que vai acontecer, talvez, em 2026, certo? Eu acredito, assim, a minha opinião nesse assunto é que esse pessoal está com uma esperança muito grande. Mas, enfim, é um caso, acontece, eles também têm informações que dão veracidade à teoria deles, entendeu? Então a gente tem que ver o que é que corresponde mais pra gente. Resumindo, né, pessoal, para não ficar aqui de blá 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 o tempo inteiro. Não foi um fator, não é um fator único que está acontecendo com essa queda do preço do Bitcoin. É uma mistura de ETF, de estresse macroeconômico também, que o Jerome Powell, o presidente do Fed, não disse nem sim nem não em relação ao corte da taxa de juros no final do ano. Aparentemente a gente vai ter uma mudança na política monetária do quantitative tightening para o quantitative easing, mas isso também não tá 100% aprovado ainda, entendeu? A gente tem a rotação de lucros, né? Algumas empresas como Tesla, Microsoft, Google e também Nvidia, que apresentaram lucros não tão interessantes como eles tiveram ao longo dos anos, certo? E as baleias distribuindo e o varejo completamente exausto, certo? Então isso eu vou mostrar para vocês com charts, com heatmap e com liquidation heatmap também, as dominâncias, para a gente entender um pouco no gráfico o que é que está acontecendo. Vamos começar aqui com o Fear Grid, que a gente está a 19, a gente chegou a 10 na semana passada, ele ainda continua em extremo medo. Liquidation heatmap nas últimas 24 horas foi para o lado do Bears, né? Tá tirando liquidez do pessoal que está shortando atrasado, vamos dizer assim, mas não muito. Em relação à semana passada, os longers sofreram muito mais. A gente estava falando de bilhões na semana passada, quase por dia, e a gente está aqui a 369 milhões, então não é nada demais ainda até o presente momento. Com isso, confirma aqui o liquidation, né? O mapa da carta térmica, onde a gente mostra, na verdade, quais são as zonas, as faixas de liquidez, e teve uma grande faixa aqui que foi liquidada agora, e o preço está tendo um pullback normal, né, para tirar também a liquidez nesses bolsões aqui verde do pessoal que entrou atrasado nos longs, até entrou por aqui, entendeu? E é isso aí. E junto com isso a gente tem um RSI diário aqui de 24 horas, que a gente acabou de sair da zona de wick, alguns tokens estavam até na zona do overbought, e estamos migrando, né, para um momento neutro, que está correspondendo talvez a um possível bounce, certo? Uma possível subida a curto termo. Não estou falando que a gente vai bater all time high, mas que talvez a gente consiga subir aí, não sei, até 96, até 90, 96, ou talvez possivelmente até 100 mil. O que dá talvez uma oportunidade, pessoal, a quem não tirou o dinheiro ainda, quem não realizou nada na cripto, em realizar, quem está precisando desse capital, entendeu? Porque a gente pode ser uma janela, né, Thiago? Exato, pode ser uma janela. Fora isso, Thiago, vamos pro gráfico aqui, rapidinho, esse foi o último, esse RSI, você consegue ver ele aí semanal? Consigo.
Tem Ele algumas está bem coisas que estão me alinhado com o alertando diário, de uma né? maneira negativa, porque ontem, eu acompanho isso todo dia, tá? Ontem o semanal estava aqui embaixo. Olha como teve alguma explosão muito rápida. Isso é muito rápido para mim. Se mostra, significa que, na verdade, no momento que a gente chegar aqui, pode ser, sei lá, 96 mil, entendeu? E não a um all-time high, a mais de 126 mil. Entendeu o que eu tô falando? Se ele continuasse, por Sim. exemplo, hoje, o bounce no preço, né? Significa uma alta no preço, mas a gente continuasse nessa região aqui de baixo, isso para mim mostrava mais força. Ah, beleza, ele vai subir aí gradativo, mas ele ainda talvez tenha possibilidade de chegar até no 116, no 120 mil, entendeu? Enfim. Cadê o. Vamos olhar o diário rapidamente ali de novo. Eu vejo que eles estão até bem alinhados, né? Você tá me ouvindo? Papo aqui sobre essas informações todas. Eu acho que assim o que você estava querendo trazer aí para a galera que nos acompanha é que a gente tem que estar atento que existem algumas narrativas aí fora e que isso aí pode influenciar a cabeça das pessoas. Isso vai ser, de certa forma, impactado e talvez visível até primeiro ali no Fear and Greed, né? Então, se a maioria das pessoas começarem a acreditar na ideia do Raw Paul, todo mundo vai estar otimista achando que agora a gente está de fato passando por um Indo pro Banana Zone, como ele sempre fala, né? Quem assiste os documentários. As outras ideias, o que tem ficado claro aí é que quem estava em grande lucro, né? Quem estava com um grande profit, ele está fazendo o take profit de fato até então e para mim ainda está claro aí que não foi quebrada essa tendência, né? Você concorda? Uhum. Agora, olhando o gráfico, né, que a gente pode olhar junto aí, o que é que você acha aí que tem de positivo? Rapaz, é o seguinte, vou botar aqui no gráfico para você. Um minuto que eu estava respondendo no chat. Vamos aqui pro gráfico. Eu tô de olho aqui no SDT, tá? Que desde o dia 10, eu queria só falar esse momento aqui, tá? Desde o dia 10, que foi aquele momento do crash do Bitcoin, que ele saiu de 121 mil dólares para 106 e depois lateralizou. O SDT ele vem ganhando, certo? Seguindo até uma tendência que a gente podia traçar uma trendline aqui. Eu não vou traçar porque eu tenho tanto desenho aqui que vocês vão ficar doidos até, tá vendo? Mas voltando aqui, dá para ver que a gente tem uma trendline aqui embaixo, né, seguindo nesse ponto, no qual o SDT só subiu. Em contrapartida, aí o que aconteceu nesse momento, né, que o SDT subiu? A cripto caiu completamente. E antigamente, né, quando a gente está numa tendência de alta saudável, nesse momento que a gente teve o crash lá no dia 10, era comum a dominância do Bitcoin continuar subindo. E não foi o que aconteceu, foi o oposto que aconteceu. Significa que o retail, que é o varejo, junto até com alguns institucionais, estavam começando a realizar o Bitcoin por pânico, por medo, não sei qual o motivo, né, para fechar a conta do final do mês. Eles não colocaram o dinheiro no Bitcoin, que sempre foi o porto seguro numa tendência de alta. Eles colocaram diretamente no SDT e nas stables, né? Que são aqui o stable é o gráfico de todos os stablecoins que estão hoje presentes no mercado. Então, nesse contraponto, a gente tem, na verdade, um gráfico de USDT que está subindo e corroborando nesses últimos tempos a ideia do time do 4 anos de ciclo, no que a gente chegou numa alta do Bitcoin em outubro, que isso acontece normalmente, e que agora a gente vai ter uma lateralização seguida, na verdade, de uma distribuição por Wyckoff e ir caindo, na verdade, até, né, criar o bear market de novo, chegar lá embaixo, consolidar, tá. Enfim. Ou seja, que esse movimento que está acontecendo agora aí, posterior ao topo que tivemos,
ele de fato pode ser o início do bear market mesmo, e a expectativa é que o preço ele continue caindo, enfim, e se comportando já como bear, né? Market, no caso. Exato. Em contrapartida, pessoal, se você observar aqui, aí eu dando um zoom out, eu vou pegar o gráfico de 3 dias, tá? Que fica mais fácil de ver. Olha que interessante, a gente teve uma mudança de... Isso aqui é mal, isso aqui é negativo, confirma o bear market. Significa que ele quebrou aqui, rejeitou, beleza, nesse candle, mas que ele tem potencial de criar um bullish flag nesse momento aqui e depois estourar para cima. Só que se você observar, ele chegou quase próximo de um all-time high que ele fez em agosto de 2024, que foi exatamente o último ponto lá. Se lembra? O ponto do ano passado no qual o Bitcoin estava lá embaixo, e foi o último ponto que a gente teve para comprar, para a gente ter essa explosão a 120 mil. Então, teoricamente, olhando para o gráfico, olhando nesse momento, a gente está chegando num ponto de resistência macro, certo? Pode quebrar? Pode acontecer tudo mesmo. Pode quebrar, voltar, cair pra caramba e depois subir pra caramba. Enfim, o que eu tô tentando mostrar para vocês é que essa zona de resistência é uma zona muito importante que está corroborando com a do ano passado. Então pode ser que seja uma correção. E até, tipo assim, eu não vou descartar a possibilidade de começar a entrar em spot, coisa que eu não estava fazendo nos últimos meses. Eu estava só realizando minhas posições de spot e tradando, né? Fazendo long, fazendo short, priorizando até mais o short nesse exato momento. Agora eu vou começar a pensar que eu poderia começar a me expor bem leve em spot nesse exato momento. Por quê? Porque agora aqui a tendência, a gente tem um recuo, e se for um recuo pesado, eu vou estar bem posicionado, significa meu preço de entrada vai estar bem posicionado numa compra para uma possível subida para o time high. Se não subir para o time high, chegando a 100 mil, parcial. Chegando a 106, outra parcial. Enfim, só para mostrar que tem um lado positivo também no gráfico, certo? E o que seria, que corroboraria na verdade com essas linhas aqui de 200, que é uma linha, a gente ainda não teve o Death Cross, certo? Esse é um gráfico da dominância do Bitcoin. Se ele continuar subindo aqui um pouco, a gente pode ver a dominância do Bitcoin tentando, pelo menos, preencher esse pavio que ela fez aí lá no dia 10 de outubro. Aí mas para quem está acreditando numa subida e apostando, né, numa compra spot, o ideal era que de fato ele nem vá, que ele comece a cair daí mesmo. Exato, perfeito. Mas enfim, é muita incerteza, e o mercado, pessoal, vocês que já estão com a gente acompanhando nosso canal há um tempo, você conhece muito bem, o mercado detesta incerteza. Então é por isso que eu falo bastante aqui, o Tunes, o Marcelo, size é muito importante nesse momento. A gente não pode pensar em colocar o all-in, certo? A gente não está no momento cassino, sabe? Que a gente entrou, pediu uma garrafa de champanhe e tá jogando na roleta lá com um bolo de dinheiro, assim, sabe? Não é esse momento ainda. É o momento da gente sentar, estudar, verificar realmente o gráfico, ver qual é a melhor entrada e sempre ter um plano A, um plano B, um plano C e um plano D para entrada, para stop e principalmente para parciais e a saída total na posição. É isso aí. Vou deixar aqui com vocês agora, que eu tô falando aqui pra caramba, e vou deixar aqui com vocês agora Marcelo, para ele falar um pouquinho sobre Total, né? Vou colocar um pouquinho sobre Total, né, Mi? Falar um pouquinho sobre Total 2, Total 3, até Others, ver o que é que pode acontecer nesse exato momento, e depois a gente cai pro gráfico, que é o que interessa, não é não? Vamos lá. Eu tô aqui com... Rapidinho, vou botar aqui, foi mal. Por que não tá entrando? Ah, é porque eu tô no lugar errado. Pronto. Coloquei. Vamos lá. Eu ainda tô aqui na dominância do Bitcoin, e para pontuar começar, né, para falar do restante, pontuando aqui o que você estava falando, para deixar claro, né, que enquanto a gente assiste nesse ponto aqui uma escalada da dominância do Tether, né, a gente viu uma derrocada aqui da dominância do Bitcoin.
essa derrocada da dominância do Bitcoin, ela era positiva para as criptomoedas, para quem estava acreditando numa ascensão do valor das criptomoedas. E isso não aconteceu. Quando a gente perde essa correlação, né, da dominância do Bitcoin junto com a dominância do Tether, a gente assistiu as moedas sofrerem e o mercado despencar. E é isso que para a gente poder perceber isso aqui, ó, para depois a gente ir lá para o total. Esse aqui é o ponto onde o Tether ele vem ascendente aqui, Bitcoin chega aqui nessa pernadinha para baixo e começa a cair, inclusive superando essa parte aqui, né, do gráfico lá do Bitcoin. O Tether ele pega e continua ascendente, e essa pernada de alta aqui fez de fato as criptomoedas perderem muito valor, e isso a gente vai ver lá no total, certo? Uma coisa positiva aqui, que é o que o Thiago tinha comentado, e quando a gente volta ele está atingindo níveis aqui aonde ele teve uma correção, né? E acho que essa pode ser a expectativa de algumas pessoas. A gente tem que ficar atento. O comportamento do gráfico aqui, ele está tendo até uma resposta boa, né, de descida aqui. A gente está olhando o gráfico diário, a gente vê que ele vai, nega, deixa um paviozão, depois ele tem um candle bem espremido aqui, inclusive no diário ele está perdendo essa mínima do dia aqui, que é algo bem importante. Que aqui no caso, ó, se a gente for analisar, ó, quando ele pegou e subiu, ele não perde essa mínima do dia, ele vem, bate aqui e vai para cima. Então, isso aqui pode ser positivo, mas não crava nada. Analisada essa perca aqui de correlação, a gente vai olhar o total. O que é que eu estou vendo aqui em total, inclusive a gente estava até batendo um papo, eu e o Thiago antes aqui, é que total, se você for analisar, eu estou olhando o gráfico semanal aí, ele tem essa faixa aqui, ó, que vem do topo do último ciclo. E que essa faixa aqui, ó, é onde o preço está agora. E ele está tendo uma resposta dentro dessa faixa aqui. E a gente tem também uma outra faixa que é muito importante, que eu estava também pontuando com o Thiago, que para mim é uma linha que tem aqui, ó, que é uma linha mágica, que é no 3,33, certo? Que para mim, quando a cripto ele ficou acima do 3,33, foi onde ele deu os topos. Isso aqui ó, é novembro, ó, aquela escalada, Donald Trump eleito, né? Cripto vem, escala e faz os topos, certo? Quando ele perde, sofre, sangra. Quando ele volta, tenta romper, não consegue, dá suporte nessa outra faixa que passa, a gente tem novamente a corrida para o outro topo. Engraçado é que naquela mega correção ele bate nessa linha aqui, ó, volta, lateraliza aqui, mas enfim, perde força. E ele novamente está testando essa faixa aqui, que para mim, essa faixa é crucial no sentido, caso ele de fato perca aqui, eu acho que a narrativa do bear market é a que vai vencer, né? Caso ele se sustente, para mim, pode ser uma luz no final do túnel e talvez a gente veja de fato as moedas ascendentes, o preço tentando, né, subir e o total market cap acompanhando. Mas se ele não passar desse 3,33, a gente tem que ficar bastante atento, e aí eu acho que era o que o Thiago estava pontuando, pode ser uma última janela para quem não realizou, certo? Nada, e está ainda acreditando em novos topos, tudo, de pensar em sair nesse processo de subida aqui até essa faixa.
porque isso aqui pode estar casando aí com Bitcoin em alguns patamares, que é o que a gente vai olhar agora, pensando no macro. E caso, né, ele de fato venha voltar a bater aqui, porque pode ser que simplesmente ele não saia daqui, ele fique aqui para cair. Então, assim, estamos aqui só estudando possibilidades frente às narrativas que tem aí no mercado, né, e possíveis cenários e o que é que a gente vai precisar ver no gráfico para poder saber para que lado, de fato, as criptomoedas estão indo e qual é a narrativa que está vencendo. Concorda, Thiago? Plenamente, meu amigo. Concordo plenamente com você. E, pensando no diário aqui, ó. Rapidinho, bota ali no semanal de novo. Rapidinho, só um minuto. Bota. Só para puxar, senão eu vou esquecer, sabe que eu sou velho, né? Quando a gente, olha que você falou bem, né, como está acontecendo nessa zona de um suporte, que a gente teve uma mudança, né, inclusive a gente conseguiu, quando a gente quebrou essa resistência, desculpe, a gente teve até o all-time high, e olha que interessante, né, que a linha média de 50, essa linha média aí que tá azul, é a linha média de 50, ela vem sendo respeitada, né, em quase todo o ciclo, e infelizmente a gente fechou a semana passada muito abaixo dessa linha, entendeu? Então é por isso que a gente, até essa linha ser quebrada e transformada em suporte, a gente não pode estar, daqui o pessoal do Crypto Club, claro, a gente não pode estar contando que vai subir para o time high e tudo mais. É isso aí, pode tocar a bola aí pro diário. O que você falou aqui, né? Ele vem na semana, ele passa e volta, fecha acima, tenta ir, não consegue, ele cai, fecha abaixo, mas já tem uma resposta na semana subsequente. Olha, e aí a gente assiste, de fato, uma ascensão do preço, né, com bastante ímpeto. Olha como é que tá esse movimento aí de vermelho, o último que você colocou, tá bem parecido com lá de 2021, ó, quando ele quebrou a linha de 50 lá, tá vendo? Ele lateralizou por semanas, depois ele teve a última explosão para cima, que foi a última possibilidade de saída, e a descida pro bear market, certo? Exato. É assim, é gráfico, então, gente. Isso a gente tem que ficar, de fato, observando. Tá? Coisa simples que a gente tem que observar no macro, certo? Não é nas próximas 4 horas, não é nas próximas 12 horas. É realmente nas próximas semanas, meses, entendeu? O gráfico tende a fazer isso. Então eu não vou ficar bullish até ele quebrar essa linha média. Se nessa semana ele quebrar essa linha média, porra, bom pra caramba. Ia estar feliz pra porra, você não ia estar não, velho? Com certeza. Aqui, ó, é uma coisa que eu acho importante da gente pegar e frisar. Ó. A gente tem aqui, ó, aquela grande queda, a lateralização, e pelo indicador que a gente usa de volume, a gente vê que toda vez que pinta aí uma cozinha, né, o preço meio que trava, certo? Concordo. E a gente vê um pouco de lateralização. Então, analisando esse candle aqui, que é um candle de continuidade, ou seja, de queda, que está de fato marcando a queda, ele pega e pinta, dá volume. Então a gente vê que o preço trava, só que aqui tem uma coisa interessante, ó. Se a gente for pegar aqui a mínima e a máxima desse candle, ó, é aquilo que a gente pontuou lá na dominância do Tether. Você vê que no diário o candle ele fecha sempre dentro dessa máxima, ou seja, ele espeta para fora, mas ele não consegue superar essa máxima daqui. Então ele perde de fato essa linha aqui, ó, que era de sustentação, ó, do preço depois daquela grande correção, né? Ou seja, ele testa ela já como resistência e aí a gente assiste aí essa derretida, né? Que é o que a gente está vivenciando aí agora, diga-se de passagem. Quando a gente para e vê aqui, ó, novamente, ó, tem outro candle aqui que gritou, tem volume. Então aqui tem alguma coisa diferente ali do de cima que pode, que é o que a gente está indicando para a gente aí, que pode de fato, talvez ser um ponto de reação e que a gente venha assistir um movimento altista. Ou seja, a gente está olhando um gráfico diário aqui do total, né? Essa máxima do dia, ó, ela está sendo rompida hoje. Faltam ainda 2 horas, mas eu acredito que
ela tem grandes chances de permanecer realmente rompendo essa máxima desse candle. E isso pode ser positivo, isso pode fazer com que o preço venha buscar aqui subir e talvez chegar nessa faixa aqui, ó, do 3,53, aquela faixa ali que a gente estava pontuando. Ou vir testar o 3,33, que é aquela linha que eu estava dizendo, né? Acho que essa linha do 3,33, ela é muito importante. Toda vez que o preço for acima do 3,33, aí foi quando a gente teve os topos. Né? Então, mais uma vez, se isso, tudo que a gente está pontuando aqui, for somente um processo de continuidade da queda, que é o que a gente está vendo aqui, ó, lateraliza, lateraliza, lateraliza e cai, lateraliza aqui, cai mais forte, e que ele vem aqui para bater, para testar isso aqui como resistência agora, certo? Pode ser a última saída, vou até marcar aqui, ó, que essa ascensão de preço, ela pode ser a última saída para as pessoas que estão em spot e não tiraram nenhum lucro aí de posições antigas, né? Ou para quem comprou tardiamente, pode ser a chance de reduzir o seu prejuízo. Então, fiquem atentos. A depender de como o preço chegar aqui, isso é a coisa mais importante desse momento. Como isso ainda falta tempo, né? Tem capítulos pela frente, aí a gente não sabe. Então, fica a ressalva de ficar atento como é que o preço vai chegar aqui. Concorda, Thiago? Como é que o preço vai se comportar nessa chegada aqui? Concordo plenamente. Inclusive, estou usando como plano A exatamente essa leitura aí. Ó. Então, essa subida aqui é super importante. Agora vamos para o Bitcoin, né? Que é o que importa. Exatamente. Vamos botar aqui o gráfico do Bitcoin, que está muito parecido com o gráfico de total, né? Está até segurando melhor, vamos dizer assim, porque a linha da semana, a linha média imóvel de 50, ela perdeu essa semana. A gente pode ter talvez uma explosão voltando, né, para cima, mas tem muita bola para tem muita coisa, muito chão para rolar. Então, ou ele pode ser, você vê que ela não perdeu em nenhum momento nesse ciclo, ó para cá, e agora pode ser que está acontecendo aquela história aqui que a gente viu aqui, ó, no ciclo de 2021, né? Ele quebrou a linha, vai lateralizar, ficar entrelaçando entre ela, dando o último ponto talvez, e depois caindo para o bear market. É isso aí. O que a gente está vendo aqui, isso é um gráfico semanal do Bitcoin. Esse candle que pintou volume, certo? Ele pode vir a ser um início de um travamento do preço, certo? Mas isso daí não crava nada, até porque quem vai determinar que de fato travou o preço ou não é o candle dessa semana e simplesmente ainda faltam 6 dias e 2 horas, tem muita coisa para rolar, então a gente não pode cravar nada em relação a isso. Mas o que é legal aqui é que pintou volume. Então, isso aqui já é um sinal de alerta para a gente. Olha que interessante, ó. Ele vem ascendente, pinta volume, ele continua ascendente ainda, mas depois o preço trava. Aí ele pega, pinta volume aqui, ó. Teve uma força que fez o preço retornar, mas mesmo assim, ó, ele não consegue superar, ele fica na base dessa lateralização, o preço cai e lateraliza. Ou seja, ele trava de certa maneira, ele faz com que o preço lateralize aqui. Depois a gente tem essa ascensão aí, no gráfico semanal não está pintando tanto volume aqui, ó, mas você vê, ó, verde escuro, verde escuro, verde escuro, um verde claro. É uma barrinha com mais volume, trava o preço. Beleza? Aí ele vem, ó, essa aqui, ó, que eu estou dizendo, travou. Aí ele consegue ir mais para cima, lateraliza, lateraliza. Quando ele chega aqui, ó, mais volume. É só você ver aqui, ó. Isso aqui, ó, já muda o cenário, ele aí trava e começa a entrar num processo de queda. Então, pintou um amarelo. Pode ser que a gente veja algo aí
positivo atrás desse amarelo, mas isso vai depender dos próximos dias. Quando a gente vem para o diário, ó, tem uma coisa interessante. Você vê que a parte de volume ela está aumentando aqui. E agora a gente tem aqui uma barrinha laranja, que é o volume máximo, inclusive, do diário. E para mim, o que tem de positivo aqui no Bitcoin, pensando no diário, é justamente aquela mesma análise que a gente tinha feito ali do total. Quando eu pego aqui, ó, nessa laranjinha, que era uma referência da máxima e da mínima dela, você vê que o corpo estava sempre ficando dentro desse caixote. E se essa daqui, de fato, for agora uma nova referência, ó, hoje ainda não acabou, falta 1h56, mas o preço ele está, de certa forma, numa resposta positiva e está rompendo essa máxima dessa barra aqui, beleza? Então vamos agora reduzir um pouco mais aqui, ó, Thiago. No 12 eu vou até mudar de gráfico, vou pegar aqui, porque aqui eu tenho alguns retângulos. Eu estava marcando as respostas aí do Bitcoin. E aí no 12 horas, aquela barra laranja, para mim, no 12 horas ela aparece. Então eu peguei essa barra aqui, porque isso aqui, pelo estudo técnico de Kendall, a gente pode cravar que é uma faixa onde o preço poderia lateralizar e considerar uma máxima e uma mínima do dia para ver o comportamento do preço, certo? Então essa laranja, de fato, ela é uma barra que indica um travamento. E você vê que a resposta frente a ela, que foi esse primeiro retângulo aqui, ó, de 12 horas, é positiva. O preço pega e supera e se sustenta aqui. Inclusive, ele gera, já aqui em cima, uma nova faixa. E hoje ele está superando. Falta ainda 2 horas aí para fechar as últimas 12 horas. Mas esse processo, esse movimento aqui de superar essa nova faixa mais estreita é positivo. Certo? Tá vendo? Você vê? Ele vem, ó, testa aqui para baixo, faz um trap. Tá vendo, Thiago? Tô vendo. No 8 horas, um trapzinho aqui desse retângulo, ó, testa o de baixo como suporte, ó, a faixa anterior, que era a máxima do 12 horas, e volta com mais força. Então, isso é positivo. No 4 horas, ó, a gente ainda não consegue ver volume, mas no 1 hora, ó, se a gente for pegar, interessante aqui, ó. Tá me ouvindo, Thiago? Tô sim, tô ouvindo. Alô? Meu fone, acho que ele acabou a bateria aqui, mas tá conseguindo ouvir bem meu áudio aí? Tá bem, tá beleza. Joia. Então, olhando isso aqui, ó, essa barrinha vermelha aqui, ó, numa hora, ó, isso aqui para os nossos trades é sinal de compra. Confere, Thiago? Confere. Então, isso aqui, ó, já é bastante positivo. Quando pinta esse volume, breca o preço, que estava aqui, ó, se sustentou, saiu dessa faixa aqui, vem para cá e agora está rompendo. O ideal aqui é que ele se sustente acima aqui, ó, para continuar essa ascensão, certo? Essa é a minha visão. Pensando em trade, Thiago, pensando em operação, indo aí para um gráfico de 15, o que é que você tem em mente aí? Quais são as operações que você está conduzindo aí e o que você está pensando em fazer? Rapaz, é o seguinte, eu tenho uns pontos aqui para mim, né? Vou até mostrar aqui, eu vou apresentar minha tela para vocês. Eu tenho uns pontos para mim eu vou começar do zero aqui, tá? Eu vou começar do zero esse gráfico e explicar um pouco. A gente fala muito de volume aqui no nosso canal, pessoal. Fala muito também de análise de candle, né? E fala muito sobre média. Eu vou apresentar outros 2 indicadores que a gente usa também, que é Fibonacci e Trendline. Eu quero pegar um gráfico aqui do Bitcoin, né, do diário dele. Você vê aqui, ó, eu vou botar no gráfico da Bitstamp. Ah, meu Deus
Não, foi mal. Tem que voltar e ficar nesse aqui mesmo. Mas enfim, eu tenho um gráfico do Bitcoin aqui, tá no diário. E eu quero fazer uma análise desse momento aqui do all-time high até esse momento presente que a gente está aqui. Eu quero descobrir para onde é que o preço pode recuar num possível bounce e para onde ele pode parar, né? E também vou estudar outro ponto. Eu vou estudar o ponto dos 49 mil, que foi o ponto em agosto lá do ano passado, que a gente teve a última correção pesada antes da alta, dessa grande alta que a gente teve no Bitcoin em novembro. E vou puxar uma Fibonacci daqui de baixo, certo? Até aqui em cima, até o ponto do all-time high, e vou ver quais foram os pontos que ele quebrou. Bem, nitidamente ele quebrou o ponto 0,5, que é um dos pontos mais importantes de Fibonacci. Eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar o 0,5 e o 0,6, e vou tirar todos os outros pontos aqui que são ruídos até o presente momento para a análise que eu quero fazer. Então aqui a gente vê que ele está tentando se manter na zona 0,5, foi por isso que eu entrei em long nesse momento. Ele perdeu um pouco, eu estava pensando em fazer, eu fiz um trade na verdade no começo desse momento, quando ele pintou esse volume amarelo aqui embaixo, eu ativei um trade, certo? No qual eu penso nesse ponto, eu fiquei na verdade até aqui, para tentar segurar o ponto 0,618 de Fibonacci, que é super comum de vir buscar. É um trade arriscado, certo? É um trade arriscado, tanto é que eu não fiz em spot, eu fiz só em trade com leverage, isso me daria um pouco mais, porque você vê que o risco e o reward aqui tá 2,29, e vocês sabem que eu gosto de trabalhar com 3, entendeu? Então assim, para mostrar aqui para vocês que eu tenho esse possível trade nesse presente momento, o gráfico é diário, entendeu? Então é um trade com leverage baixo de 10 vezes, tá? Com possível TP aqui no 106,037. Vamos botar isso para um gráfico menor, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar também outro ponto interessante para ver se me confirmar se esse ponto aqui é um ponto realmente de TP. Eu vou lhe mostrar por quê. Porque desde que a gente chegou no all-time high até o presente momento de hoje aqui, da última queda que a gente teve na sexta-feira da semana passada, uma coisa que está me interessando é que o ponto 0,5 ele está realmente aqui, ó, entre a linha de 50 e a linha média de 200. É um ponto que pode vir, por quê? Porque ele pode vir aqui tentar colar nessa média, porque a gente já sabe que a média móvel é um imã, e com isso criando um trapzinho assim para cima da média, chegando nesse 0,5 para uma possível queda, certo? Então, para mim, a priori, a gente tem esse trade aqui. Então, o que eu quero que aconteça é isso, pessoal. Eu quero que o preço aqui, a partir de agora, continue subindo até chegar nesse ponto, o qual eu vou fazer minhas parciais até antes, mas sair da minha posição total, criando esse trap aqui, lateralizando um pouco, e aí eu acredito que ele vai, talvez, dar o movimento real dele, que é buscar um novo fundo aqui mais para baixo. Enfim, eu posso ficar desenhando possibilidades, ou ele vir para aqui para cima, no cenário bullish e estourar. É o que Marcelo estava mostrando mais cedo com o total e com o gráfico também do Bitcoin. Entendeu? Foi mal. Acho que com essa análise... Você estava cortado, pode repetir aí o que você estava falando. Eu acho que com essa análise aí, o mais legal que a gente quer passar é o seguinte, que através das fibras que você passou, né, que você pegou, né, o que está claro aí é um possível, agora, movimento de alta, certo? Que a gente precisa, de fato, saber que força esse movimento vai ter, se ele vai bater nesses pontos aí. Porque pode ser assim, isso. Eu estou usando Isso. Ele pode aparecer, só um minuto, ele pode aparecer aqui no 0,382. E no 0,382 ele é mais baixo, tá até batendo com a linha média aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando bem, depois vocês dão um pausezinho legal e vem aqui, ó, que é esse preço aqui, ó, 98,076. Pode ser também um momento que ele pode travar aqui, velho, e cair.
e continuar dando Pode. continuidade à queda. Então tudo vai depender para mim da análise do volume nesse exato momento quando a gente chegar, entendeu? Mas a priori, nessas chegadas de boas entradas, Fibonacci ajuda bastante, entrada e saída. Eu descobri que esse ponto é um ponto de entrada porque está no gráfico macro, entendeu? Eu descobri que esse ponto pode ser um ponto de saída porque também está no gráfico macro. E tem trendline também para ajudar a gente, né? A gente já teve o primeiro toque na trendline, o segundo toque nela, o terceiro toque nela, um distanciamento e uma possível vinda ao quarto toque. O que acontece, né? Isso pode acontecer o quê? Outra rejeição nesse ponto ou uma quebra dessa trendline e continuidade da alta. Tudo pode acontecer. É por isso que realmente o Marcelo estava falando mais cedo com o Total e eu aqui reforçando no Bitcoin. É um momento que a gente fica analisando muito no macro, né, e o micro também, o gráfico, para ver o que é que vai acontecer em termos de reação de volume nesse momento. Então, uma coisa para inteirar, velho? Para mim, o importante é o seguinte: a gente precisa ter os pontos de fazer parcial. Não necessariamente a gente vai fazer as parciais. Tudo depende de como o preço chegar nesse ponto. Se o preço chegar nesse ponto numa condição favorável de rompimento, por que eu vou fazer minha parcial aqui se eu posso esticar meu trade e fazer uma parcial mais acima e ganhar mais? É isso que vai ter que ser dosado agora. O importante aí foi a forma de, né, assim, de como analisar, como pegar. Isso. Exatamente. Como pegar a entrada e como pegar o movimento. Por exemplo, nesse momento, eu consegui fazer essa entrada aqui. Pessoal, desculpa, peraí, Bitcoin aqui. Eu consegui pegar essa entrada, tá vendo? A 82.746, com a mão cheia, tá, pessoal? Realmente foi uma construção na sexta-feira, no momento que tava todo mundo nervoso, pensando em vender Bitcoin, eu tava lá doido para comprar. Mas enfim, a gente chegou nesse ponto aqui. Eu também tive uma entrada muito boa em Ethereum. Infelizmente foi um trade mais curto, porque eu não senti a reação como eu vi no Bitcoin e a Solana. Eu vou apresentar a Solana mais depois. Eu quero que vocês marquem bastante a entrada aqui, tá? O average entry price. A gente está aqui a 2.696. Se a gente puxar isso para o gráfico, vamos voltar aqui para o Bitcoin, só um minuto. Vamos pegar aqui 82.746. Se a gente puxar isso para o gráfico, não tá funcionando. Sou meio bobo. Beleza, aqui, ó. Se você pensar, né? Como a gente tava falando, 82.643. Foi aqui, ó, velho. Foi aqui, ó. Foi nesse ponto aqui, ó. Vou botar uma linha para vocês aqui. Foi nesse ponto aqui, nessa linha laranja. Pô, essa foi uma entrada muito boa. Tô falando um gráfico de 12 horas. Se a gente puxar isso pro de 2, vocês vão entender onde é que eu entrei realmente, tá vendo? Onde o que? Apareceu o volume alto. Primeiro, isso aqui foi um sinal para mim, tá? Você tá vendo, Marcelo? Isso pra mim foi um sinal. Depois a gente teve aqui um segundo sinal, tá? E aí o preço tende agora a ir numa tendência de alta. A gente consegue até desenhar uma trendline aqui no curto prazo e ver que a gente está naquele momento em que ele está acompanhando a trendline. Teve um momento crítico aqui, que foi uma possível entrada, o mercado manipulou hoje, ó. Foi 15 horas para mim, é a abertura do mercado americano. Então foi exatamente o que? O Wall Street tentando abaixar o preço de entrada para poder pegar essa pernada aqui para cima. Só que tem muita coisa que está dando, né? Tá dando resistência, né? A gente tem linhas médias, a gente tem aqui um ponto alto aqui, foi o ponto da queda, né? Que a gente teve desde o dia 11 de novembro, esses 107. Então a gente tem pontos aqui que podem acontecer ainda, né? Do preço travar. Mas enfim, não dá para descartar essa possibilidade aqui, né? O que eu pensei, não daria para descartar essa possibilidade de entrar nesse long aqui. Onde eu deixei aqui, né? Hoje eu já botei meu stop mais para cima e minha saída aqui, eu tava pensando a 100 mil. Um trade ótimo para mim, risk reward de 7.41. Eu geralmente uso 3, é o mínimo para mim, mas esse aqui tá ótimo. Já fiz parciais em alguns pontos, já diminui minha mão e até aumentei ela um pouquinho aqui nesse momento de hoje aqui no vermelho, tá? E esse é o trade que eu tenho para o exato momento. Eu não entraria agora em nenhum trade de long. Eu esperaria pelo menos o preço ter talvez um recuo até essa zona aqui de novo, tá? Dos 84.900 a 83.973. Eu acreditaria que esse aqui poderia ser um novo ponto
para entrar em long, com um ponto aqui de suporte, tá? Ali o stop no suporte e um possível trade aqui até esse ponto, certo? Eu acho, Thiago, que se ele voltar aí agora, vai descaracterizar esse trade do 7,41. Aí já vai demonstrar fraqueza no meio do caminho e aí já, para mim, já começa a ficar uma reação. Eu quero apresentar ao pessoal que eu não entraria agora em long, entendeu? Eu entrei Exato. Eu acho que essa e até hoje mais cedo eu coloquei no nosso grupo lá do Telegram e do Discord que eu não estava conseguindo enxergar hoje nem longs nem shorts e ainda não estou enxergando muito. Mas assim, se eu tiver algum degenerado que tá me escutando, que tá doido para entrar no cassino de algum jeito, esse aí é um trade arriscado, mas é um trade que tá com stop curto. É um trade que se você entrar com size pequeno, vai lá, bota $50 aí, vai brincar, ver da coleta, entendeu? Enfim, é um trade que a gente está entregando aí para vocês, baseado no nosso método, que é o nosso método, que é o volume que tá batendo aqui, e alguns outros indicadores que estão favorecendo também. Voltando aqui pro também, ó, 2.699. Esse aqui, eu não posso mexer muito, porque eu tenho muito gráfico aqui. Essas linhas são muito importantes de suporte e resistência. E tá parecendo maluco, mas as cores são muito importantes. As azuis são de gráficos diários, as laranjas são de 4 horas. Enfim, no nosso curso a gente mostra realmente como a gente desenha de vez em quando nossos gráficos. Tanto é que eu tenho alguns gráficos do Ethereum, entendeu? Exatamente para desenhar em uns. Ó, esse aqui tá melhor. Esse aqui até tem pouco desenho. Pronto. Eu entrei aqui, ó, a 2.690. Essa foi minha entrada no Ethereum, né? Se eu não me engano. Vou botar aqui de novo para vocês. Ethereum lá. 2.696. Pô, quase fui lá, preciso. 696. 96. 96. Pronto. Beleza, olha que entrada linda. Já percebeu que foi onde foi minha entrada, né? Nesse momento aqui. Ele teve esse sinal aparecendo aqui, travamento, mas não foi muito importante. Mas aqui, para mim, deu a confiança de entrar com a mão grande, certo? De Ethereum. Alguns degenerados começariam a entrar aqui. Se você tiver com size pequeno e tiver com caixa para descer até aqui embaixo, beleza. Aí significa, aí depende do seu psicológico para aguentar essa posição no vermelho. Se você é um cara meio como eu, que entende bastante quem eu sou, e eu sei que eu não vou ficar muito incomodado, eu vou esperar uma confirmação. E essa confirmação aqui foi no volume, tá? Um trade aqui que até o presente momento me deu esse ponto. Eu saí com parcial aqui, tá? E saí completamente aqui no 3.0. Por quê? Porque eu não tô sentindo que o Ethereum deu um pump positivo, tá? Ele lateralizou positivamente, mostrando muito parecido com o Bitcoin. Ele até se protegeu na linha média aqui, só que ele tem potencial para cair. Então eu não queria entregar o meu lucro, tá? Então eu decidi fechar 2.817, desculpa, 2.817 foi aqui, ó. 2.817, foi um pouquinho mais abaixo. Eu fechei exatamente aqui. Eu tô mostrando. Como é que eu tiro aqui? Enfim, foi esse momento aí, foi esse trade que eu pensei até o exato momento em Ethereum. E aí depois em Solana, aí vocês me perguntam, pô, qual seria o melhor trade agora? De novo, muito arriscado, mas Ethereum ele pode cair até 2.827 e continuar, certo? Só que aí para mim você teria que aumentar muito o seu stop. Olha a possibilidade de perder aqui, né? De 8%, a gente está falando de 8 a 7%. A leverage de 10 pode ser liquidado, enfim, tem que pensar direitinho aí antes de entrar. E pensaria talvez num trade aqui, muita gente está dizendo a 3.500, por quê? Porque tem esse ponto aqui, no qual foi o ponto que deu essa queda, né, mais forte. Mas enfim, a pensar, a verificar, depende muito do volume nesse exato momento. Mas tem um trade aí para vocês de Ethereum. E Solana também, que eu entrei mais cedo. A 125. Foi até um pouquinho mais elevado. 125 nessa linha azul aqui. Eu até o presente momento estou pensando em sair a 144. Minha saída nessa posição de Solana é 144. E já fiz várias parciais, estou com a posição menor agora, nesse exato momento.
que o mercado está muito incerto, então a gente não sabe o que pode acontecer. Então Solana a presente também não faria nenhum trade, estou no trade ainda, não vou mexer em nada, meu stop está exatamente nessa zona aqui. Pode ser que vocês teriam um trade aqui, ó, se ele cair aqui de novo nesse ponto, um tradezinho aqui até 148 se vocês arriscarem, porque essa linha preta aqui é uma linha de trendline do macro que ele tem, que está desde agosto do ano passado. Então, é uma linha que pode ser hoje está servindo de resistência. Então, assim, você pensar num trade desse aí, é um trade legal, com parciais no meio do caminho, com certeza, nessa linha aqui média móvel de 200, tá vendo, tem VWAP batendo aqui também para confirmar a gente, e trendline. Enfim, isso é o que a gente tem hoje para a mesa, tá? Pode ser que seja um pouco arriscado, como pode ser. Boa. Mas é isso aí. Vamos encerrar por hoje, que a gente já falou, tagarelou bastante, mas foi importante a segunda-feira. Segunda-feira é interessante ficar falando um pouco mais, mostrar o que é que pode acontecer nessa semana, quais são as notícias do macro que estão aí balançando nesse mercado, entendeu? Eu queria mostrar também um caminho mais provável para a próxima semana, entendeu? Os cenários possíveis aí da gente tem e qual é o momento ideal de buscar a entrada. Não seria até agora para mim o exato momento. Ótimo por hoje. Não, eu acho que ficou claro aí as análises que a gente fez, as possibilidades frente às narrativas, né? O que é que está acontecendo aí. Eu acho que as pessoas têm que ficar atentas, pensar nesses cenários e ver o comportamento do gráfico frente a essas possibilidades de cenários que a gente falou. O que importa é isso, é o que o gráfico está traduzindo. É isso que a pessoa tem que ter forte na mente aí, conseguir fazer bem essa leitura, né? O que o gráfico está traduzindo e tomar as ações devidas. E é isso. Vamos que vamos. Beleza, então, pessoal. É isso aí, brigadão. Valeu. Deixa o like, segue a gente. É isso aí. Valeu. Vamos que vamos.